Olá pessoal, estamos de volta e hoje nós vamos fazer a segunda parte da videoaula que fala sobre o uso de imagem dentro da história. Então agora a gente vai começar a entender um pouquinho sobre o método que a gente utiliza para analisar as imagens, tá? Eu falei na última videoaula a respeito do livro do Peter Burke, Testemunha Ocular da História. Agora eu gostaria de começar esse vídeo falando para vocês um pouquinho sobre a ideia do título do livro. A principal obra que o Peter Burke vai utilizar para, inclusive, referenciar o livro e fazer um título, que é Testemunha Ocular, é uma obra que se chama Retrato de Arnolfini, que eu vou colocar aí para vocês verem daqui a pouco, que retrata um casamento de 1434 na Bélgica, e o pintor, que era o Jan van Eyck, ele escreve num espelhinho que fica lá no fundo da imagem, da pintura, o nome dele, dizendo que ele esteve ali testemunhando. Então, o Peter Burke utiliza essa lógica de testemunha ocular como alguém que testemunhou aquele acontecimento, que presenciou, para pensar um pouco essa ideia do historiador analisando as imagens. Então, a ideia seria que a gente vai analisar as obras como se as pessoas que estivessem fazendo essas obras estivessem testemunhando e dando testemunho desses fatos, desses acontecimentos históricos, tá? Do período deles, da sociedade ou de um evento histórico mais especificamente. Então é isso que embasa o livro dele e que a gente vai tentar usar daqui pra frente também para nossa discussão. Só que a primeira coisa, quando a gente pensa em testemunha de alguém que vivencia os fatos, é da realidade, né? Do quanto ele é passível de compreender a realidade porque ele está inserido nela. Agora nós temos essa dificuldade em entender a nossa realidade, que é o nosso objeto de estudo, que é o passado, porque nós não presenciamos. Uma questão importante a gente ter em mente: mesmo que nós tivéssemos presenciado, nós teríamos imagens e visões diferentes desse mesmo fato histórico. É só pensar hoje em dia o período histórico que a gente está vivendo. Diferentes visões surgem porque cada pessoa tem a sua perspectiva, a sua ideologia, visão política, religiosa, formação acadêmica, enfim. Tudo isso acaba influenciando a gente na leitura dos fatos, você vivendo esse acontecimento ou analisando ele depois. Então essa é uma questão pra gente levar em conta quando a gente for analisar as nossas fontes, todas elas, não só as imagéticas. Mas com relação às imagéticas, nós temos que ter cuidado, porque quando a gente fala em testemunha, a gente tem essa sensação de que, por serem testemunhos do passado, eles são muito verdadeiros. Então, as fontes imagéticas, elas trazem uma sedução que é muito característica desse tipo de fonte. O cinema, as pinturas, elas trazem, principalmente as fotografias, trazem uma sensação de real. A fotografia, ela parece no primeiro momento desprovida de interesse e discurso, porque você foi lá e clicou um momento. Só que tudo, absolutamente tudo, é produzido com interesse. Se você captou um lado da sala e não o outro, o lado mais bagunçado ou o lado mais limpo, se você colocou pessoas nessa foto ou não, a maneira como você fotografou, o teu olhar sobre aquilo, as cores que você vai utilizar, se você vai editar ou não, se você deixar preto e branco, porque o preto e branco dá uma dramaticidade para a fotografia. Tudo o que você vai fazer nesse momento do clique é uma construção. Então essa ideia de que a fotografia, ela revela a verdade, tá muito longe da realidade, tá, gente? Não tem nada a ver, porque a fotografia, ela é tendenciosa. Se você fotografa alguém chorando, se você fotografa alguém sorrindo, as pessoas que estão, como elas estão colocadas na fotografia, as roupas que elas usam, tudo é construído. Por mais desprovido de interesse que possa parecer, é construção, é discurso, sim. Tá? Então a gente tem que cuidar quando a gente vai analisar as nossas fontes imagéticas para não ter a falsa sensação de real. Às vezes você tem a impressão de que tudo aquilo que está sendo retratado é muito verdade. As pessoas estavam sendo fotografadas dessa maneira, então a vida delas era assim. Um cara foi fotografado com um cigarro na boca, então quer dizer que ele é um fumante. Não necessariamente. Então as fotografias, elas são extremamente enganosas. De maneira geral, todas as imagens, elas são perigosas porque elas levam a gente para o passado, elas dão essa sensação de que a gente está revivendo o passado, como se a gente estivesse olhando, né? Aqui eu tô vivendo, eu tô revivendo aquele momento, mas não é verdade. Então a gente tem que cuidar com a sedução das fontes imagéticas. São construídas como qualquer outra fonte. Agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens que eu escolhi para representar alguns acontecimentos muito famosos, muito conhecidos da história.
eu trouxe duas perspectivas para cada um dos acontecimentos. Então vocês vão analisar, eu vou colocar uma legenda para ficar mais fácil de entender, e perceber como algumas imagens, gente, elas se tornam símbolos de um período, de uma mentalidade, de um sentimento. E isso é muito problemático no sentido de que quando a gente vai analisar, a gente tem que ter esse cuidado de entender a simbologia, o contexto e aquilo que diz respeito à construção da imagem, para não tomá-la como verdade, como a gente acabou de ver, para não ser seduzido, né, pela noção de verdade que aquela fonte apresenta, mas principalmente porque senão a gente não vai entender as diferentes versões, as diferentes perspectivas, os diferentes olhares sobre o passado. Eu tô mostrando com essas imagens, que vocês vão ver agora, duas perspectivas, mas eu poderia apresentar várias, sobre um mesmo acontecimento. O que faz com que a gente sempre tenha em mente que sempre o fato histórico ele tem inúmeras interpretações, é passível de inúmeras interpretações, não só dos seus personagens, como eu acabei de falar, das pessoas que vivem, mas daqueles que depois vão analisar, que no nosso caso são os historiadores e historiadoras hoje. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande em ter essa sensibilidade, em entender que uma foto que pode representar todo um contexto, ela não dá conta de explicar tudo, porque existem inúmeras versões do vencido, do vencedor, do explorado, de quem explora, das mulheres. Entre as mulheres, nós temos um grupo super heterogêneo, então são diferentes mulheres, diferentes homens, diferentes pobres, diferentes negros, diferentes indígenas, enfim. A gente não pode generalizar e colocar tudo no mesmo grupo e acreditar que uma imagem só, uma fotografia, uma pintura, vai revelar todo o espírito de uma época. Tem que ter esse cuidado. Ainda antes da gente começar a ver o método mais especificamente, eu separei alguns itens aqui pra gente mais ou menos encaminhar uma metodologia para análise das nossas imagens. Antes de nós irmos para isso, tem algumas ainda ponderações que são importantes nós fazermos, né? Eu coloquei aqui algumas frases pra gente estar analisando que são interessantes. O Rafael Samuel, tudo está lá no texto do Peter Brook, tá, gente? Ele diz que nós somos visualmente analfabetos, ou seja, nós somos ensinados desde crianças, nas escolas, depois na faculdade, a ler e não a ler imagens, né? Ler textos. A gente tem uma dificuldade tremenda de conseguir interpretar aquilo que está na imagem. Então a gente prefere utilizar ela apenas como ilustração, como a gente já discutiu anteriormente, o que é péssimo. Outra frase que eu separei aqui do texto do Peter Brook é a seguinte: as imagens elas podem ser consideradas, quem falou isso foi o Burkhardt, testemunhas de etapas passadas do desenvolvimento do espírito humano, através dos quais é possível ler as estruturas do pensamento e representação de uma determinada época. Então, ele vai entender que a gente consegue entender o espírito todo de um período a partir das imagens. Não vai ser uma imagem, como eu acabei de falar, que vai revelar tudo, tá? O Titanic, por exemplo, se torna símbolo da opulência do século XX, daquela noção de luxo, de riqueza, de conquista, de consumo, se torna símbolo, mas ele sozinho não dá conta de representar absolutamente tudo, porque existem diferentes pessoas nessa sociedade, não são só os ricos, não é só a elite, a gente tem que ter um cuidado gigantesco quando vai pensar essas questões. E a outra frase que eu separei aqui é do Felipe Ares, que ele diz que as fontes imagéticas, elas são evidências da sensibilidade e da vida de uma sociedade. E isso é muito interessante porque muitas vezes as fontes escritas, o Peter Brook também vai alertar para isso, não dão conta de tratar essas questões mais sensíveis da humanidade, né? A questão da mentalidade, relações entre homens e mulheres, a visão que se tem das crianças, várias coisas passam quando você escreve. Só que na arte fica mais difícil de você se omitir, inclusive com relação à visão que você tem do outro, porque você tem que representar o outro de alguma forma na tua obra. Então vai ficar claro a tua visão sobre. Então as obras de arte de maneira geral, todas as fontes imagéticas, elas apresentam um olhar que é diferente daquele do texto, que é mais formal, que é mais preso a determinados padrões. A arte ela pode criticar, ela pode apresentar uma forma mais das massas se comunicarem, como o cinema, por exemplo, ele vai popularizando o uso da crítica
para a população. As pessoas começam a produzir ali, por exemplo, hoje, né, no seu celular. Você hoje tem acesso o celular ali, você consegue gravar alguma coisa e se pronunciar através daquele filme que você fez muito facilmente. E isso surge como uma crítica, é a tua forma de produzir um discurso. Então isso foi facilitado pela questão das fotografias. Mas a gente pode pensar essa questão desde a antiguidade. As imagens elas vão revelar coisas que a escrita não dá conta de revelar sempre. E coisas que os textos evitam trabalhar, às vezes ficam mais claros na obra de arte, porque ela tem esse caráter de criticidade, de reflexão, de expressão de uma sociedade. Uma questão que é bem importante a gente pensar com relação a isso é, por exemplo, a presença das crianças em pinturas. Em alguns momentos da história a gente vai ver que elas estão ausentes, porque em alguns períodos existe uma arte muito mais voltada para religiosidade ou para outros temas. Então nem sempre porque elas são deixadas de lado de propósito, é simplesmente por falta de interesse em trabalhá-las. Mas em outros períodos a gente vê muitas fotos e imagens mesmo, pinturas, onde as crianças aparecem junto com a família e elas estão representadas sempre com objetos da infância. Né? No século XIX isso é muito presente. Então isso serve para nossa análise. Coisas que às vezes passam nos textos, porque não necessariamente se referenciam às crianças. O que é uma criança? Quem é a criança do século XIX? Eu vou encontrar nas imagens, nas pinturas. Então, elas enriquecem muito o nosso trabalho de historiador e de historiadora por conta disso. E a última questão que a gente tem que levar em conta antes de ir pro método é que cada vez mais se usa a ideia de realidade entre aspas. Porque qual é a realidade? Será que a gente vai ter acesso a essa realidade totalmente? Aquilo que eu já discuti agora há pouco com vocês. Não, nós não vamos ter acesso a toda a realidade, mas apenas a parcelas da verdade. Então, por isso que a ideia de realidade ela sempre vai ser utilizada entre aspas, porque as imagens vão muito mais distorcer a realidade do que representar. Então essa ideia de que as pinturas, qualquer fonte imagética reflete a sociedade, não é bem assim. Elas muito mais distorcem as sociedades e criam discursos e críticas sobre a sociedade do que refletem. Por isso que a gente tem que ter um cuidado gigantesco ao utilizá-las, mas elas são fantásticas quando bem utilizadas. Bom, gente, então agora nós vamos começar a delinear um método. Não existe, gente, um modelo totalmente fechadinho que todo mundo tem que usar. A gente vai mais ou menos criar alguns parâmetros para facilitar na hora de vocês fazerem a análise de vocês, tá? Só para facilitar e não engessar, mas é um parâmetro mínimo que a gente tem que ter para seguir, né? É um mínimo que se pode esperar para uma análise esses itens que eu vou trabalhar com vocês, certo? Aí depois a gente vai ver no próximo vídeo o método do Panofsky e vai fazer algumas comparações, algumas análises a partir dele, certo? Mas por hora vamos criar alguns itens aqui que são importantes quando vocês forem analisar imagens. Então o primeiro item que eu coloquei na minha metodologia é usar várias fontes para você analisar não somente a imagem. Então quando você vai analisar uma imagem, utilize, se possível, tantas fontes quanto você encontrar. Escritas, orais, tudo que você puder construir junto vai ficar mais fácil. Fontes oficiais, fontes de N vertentes e várias perspectivas para ficar cada vez mais completinho, mais fechado e mais rigoroso o teu método de análise. Por quê? Às vezes a fonte, ela é imagética, ela é muito subjetiva justamente porque ela é uma obra de arte. Então ela é passível de diferentes interpretações. Às vezes a pessoa que fez a imagem nem tinha o objetivo de expressar determinadas coisas que a gente às vezes acha que eles estavam expressando, né? Porque o autor quis dizer isso e aquilo. Às vezes nem é. Nem ele sabe o que quer dizer. Porque a arte, gente, como ela é expressão da vida, né, de uma cultura, dos sentimentos, ela também subjetiva e às vezes ela não tem que ser necessariamente racional, não tem que seguir uma lógica. Então, às vezes a pessoa produz ali e depois nem ela mesma tem muita noção do que ela quis dizer com aquilo. Ela estava só expressando um determinado momento. Então a gente tem que ter esse cuidado, esse olhar mais vagaroso na interpretação das fontes imagéticas. Então vamos analisá-las junto com outras fontes. Por exemplo, quando a gente vê algumas imagens da Inquisição que eu coloquei ali na parte que a gente viu diferentes imagens. Na da Inquisição tinha uma imagem dos inquisidores sentadinhos, interrogando as pessoas, ok? E na outra já tinha uma imagem deles naquela roda onde eles faziam a pessoa, ao mesmo tempo que o corpo ia se esticando, ela ia rodando em cima de uma fogueirinha ali, ia ficar sendo queimada o tempo inteiro. Então, ao mesmo tempo que essa tortura
tá acontecendo, tem a outra imagem que é uma outra linguagem, um outro discurso, de que eles iam lá, interrogavam e não havia tortura. Então percebam que existem duas interpretações, dois discursos, dois pontos de vista. Aí vou usar essas duas imagens. Como que eu vou analisar isso? A gente pode primeiro pensar essa questão da subjetividade da arte mesmo, certo? Que ela nem sempre foi feita com o objetivo de ser muito concreta, muito pontual. E pode observar esse outro fato que eu acabei de falar pra vocês, que diz respeito a usar diferentes fontes. Isso ajuda a gente a ter um pouco mais de tranquilidade a analisar nossas imagens. Porque daí a gente tem uma fonte, por exemplo, que é o Malleus Maleficarum, que é um manual inquisitorial que falava lá que as pessoas tinham que ser interrogadas, mas que nem sempre a tortura era o método mais eficaz. Então, nós temos uma coisa no discurso da igreja, que é não necessariamente você precisa torturar. Aí temos uma outra imagem que é uma representação do que teria acontecido. E aí eu poderia utilizar outra fonte, que são os dados que nós temos do período, do número de pessoas que foram realmente mortas em função da Inquisição. Então, analisando todos esses dados juntos, eu posso ter uma noção um pouquinho mais precisa e mais clara do que a igreja queria dizer e o que realmente acontecia. E quantas pessoas realmente foram prejudicadas por conta disso. Então, a gente tem que comparar as fontes e utilizá-las da melhor maneira possível. Quanto mais fontes você tiver de N vertentes, de essências diferentes, melhor. E se você também puder analisar diferentes imagens usando uma sequência delas, isso é muito fácil de fazer com algumas fotografias. Às vezes elas são feitas em sequência, então você analisar a sequência a série de imagens, seja ela quais forem, filmes, a série dos filmes, quais outros filmes foram feitos sobre o mesmo tema. Se você consegue fazer esse acervo, fica mais fácil ainda de analisar. Tem algumas imagens que vinham com legenda, então a gente podia utilizar isso também. Outra questão pensar como que um rei é representado em diferentes momentos da história nas pinturas. Então você pode pegar uma sequência de imagens para facilitar. Pegar uma sequência, uma série de imagens e utilizar várias fontes para auxiliar na nossa análise. Então esse é o primeiro item da metodologia que a gente pode pensar agora. Tanto é que as fontes imagéticas são super subjetivas, que a Igreja Católica utilizou na Idade Medieval principalmente muito esse recurso da imagem como um recurso didático mesmo para ensinar os fiéis certas coisas. Então, como a galera não tinha esse acesso à Bíblia, que era uma questão do clero, da igreja, dos religiosos, e como não tinha essa possibilidade de ler mesmo, porque o conhecimento ainda estava na mão do clero em todos os sentidos, as pessoas viam as imagens, principalmente com cenas bíblicas, e essas imagens tinham justamente esse objetivo de ensinar. Só que isso também é complexo porque muitas vezes as imagens, por serem super subjetivas e passíveis de diferentes interpretações, elas acabam gerando muito mais um alvoroço do que a compreensão exata dos fatos. É só pensar hoje em dia os memes, né? Que a gente tá vivendo um período em que tudo vira meme. Os memes dependem muito da tua leitura sobre, né? A gente pode pensar qualquer obra de arte, mas eu tô pegando um caso bem pontual aqui pra gente pensar. Se você não tem uma determinada leitura dos fatos a partir do contexto, se você não entende aquele contexto, você não vai entender o meme. Se você não entende o universo acadêmico, por exemplo, e vê um meme de alguém falando alguma coisa da vida acadêmica, você não vai entender aquilo. Então, diz respeito a uma leitura mínima, um entendimento mínimo que você tem que ter daquele período para conseguir entender. Então, por isso que, às vezes, o recurso da imagem para a didática nem sempre funcionou completamente, porque as pessoas tinham diferentes interpretações sobre isso, acabava gerando um alvoroço maior do que o ensino através da fala, por exemplo. Então, era mais fácil falar e escrever do que desenhar, pintar, enfim. O segundo item do nosso método é principalmente procurar compreender os simbolismos através do contexto. É importante que a gente entenda o contexto em que a nossa obra está inserida para a gente entender o que aquilo está representando. Né? Tem muitas obras que têm muitos simbolismos, né? E a gente tem que entender, então, aquela sociedade e aquele período para entender aquele simbolismo. A religiosidade, a moral, o casamento, enfim, a gente tem que conhecer o contexto. Isso é básico, em qualquer fonte, gente, isso é essencial. Por exemplo, a gente vai pensar aí aquela pintura icônica da Última Ceia.
se você não entende o contexto religioso, você vai olhar aquela imagem e para você vai ser um evento qualquer, um jantar, um almoço com amigos. Né? Até no texto do Peter Brook ele fala um pouco sobre isso, né? Um nativo australiano vai olhar para aquela imagem e não vai ter esse referencial da cultura cristã e vai entender aquilo como um jantar, pura e simplesmente. Agora, se você tem uma cultura religiosa, você vai ler aquele quadro com simbolismo. Tanto é que hoje aquele quadro é um símbolo, é uma obra que representa o sagrado, né, dentro do cristianismo, principalmente do catolicismo. Então tem todo um valor sagrado, espiritual, que só pode ser compreendido por pessoas daquele meio e para quem vai tentar interpretar, para pessoas que conhecem esse contexto. Então, entender o contexto é fundamental, porque às vezes a obra vai estar cheia de simbolismos e significados que pra gente não vão fazer sentido algum, mas a partir do momento que eu entendo aquela cultura e aquele contexto, eu vou começar a entender. É também importante nós entendermos, gente, que a arte segue convenções. Então, em cada momento da história, a arte seguiu parâmetros, modelos que a gente também tem que entender e estudar. Por que num determinado período eles desenham, pintam assim, porque depois o cinema é feito assim, não assado. Tudo isso diz respeito às convenções da própria arte e a gente também vai acabar estudando nesse sentido. Eu vou mostrar pra vocês algumas obras aqui para vocês entenderem essa noção do simbolismo. Quando você representa um rei do lado da coroa, com a espada, ou com toda aquela opulência, isso tem um valor simbólico muito grande. A gente vai pensar lá o Rei Sol, a questão do simbolismo dele usar peruca, salto alto, né, para se tornar acima de todos, para mostrar, né, que está acima de todos. Tudo isso diz respeito a símbolos, né? O que simboliza pureza, o que significa amor. No quadro do Arnolfini, que é um casamento burguês, tem uma série de elementos que estão ligados à mulher, à feminilidade, à fidelidade no casamento, ao homem como o cara que é o responsável pelo sustento. Então, assim, a gente tem uma série de elementos que, para um primeiro olhar superficial, a gente não vai entender, mas se você começar a analisar entendendo o contexto, você vai compreender do que se trata. E ainda com relação ao quadro da Última Ceia, é importante também a gente entender o contexto, porque ele era um quadro que foi feito para ficar lá enfeitando, embelezando um refeitório de um convento. Então, ele tem um objetivo específico, eu preciso entender. Se eu entendo isso, eu vejo novamente a questão religiosa e não mais apenas um jantar entre amigos. Outra questão de simbolismo que é muito interessante é pensar, por exemplo, como certos padrões, estilos, mentalidades mudam na obra de arte com o tempo, né? Aquilo que eu falei, a arte tem suas convenções e às vezes um símbolo num período significa uma coisa e em outro período significa outra. Então a gente tem que ter um cuidado enorme em entender o contexto, sempre o contexto, gente. A obra por si só não fala nada. Então, qual é o período que ela está retratando ou ela está sendo feita? Então, nesse período, o que representa, por exemplo, a nudez? O Peter Brook vai dizer que a nudez, por exemplo, no século XVI, era vista como positiva. Quando eles desenhavam as pessoas nuas, tinha esse caráter do celestial, do angelical. Já no século XIX, a nudez passou a figurar como profana. Então, quando eles mostravam a nudez, era no sentido de causar mesmo. Então, percebam que entender o mesmo elemento em diferentes tempos históricos e em diferentes culturas é fundamental para não cometer anacronismos e erros que são terríveis dentro da história.
O terceiro item da nossa metodologia é analisar os interesses e as construções por detrás das imagens. O que as pessoas que fizeram essas imagens queriam? Quais os seus interesses? Que discursos produziram? A gente acabou de ver lá as imagens do Napoleão, né? Qual o interesse por detrás daquela imagem, aquela pintura da coroação, né? Que discurso ele quer produzir? Qual imagem de si ele quer criar. Então, quando a gente analisa qualquer tipo de fonte, a gente sempre pensa em interesse, em discurso, né? Então, é importante a gente tentar ver isso nas nossas imagens. Quais são os preconceitos, quais são as expectativas, né? Tudo aquilo que a gente consegue perceber em torno dessa fonte, dessa obra de arte, enfim, né? Por exemplo, a gente pode pensar a imagem do Tiradentes como um mártir, como um herói. Essa imagem que vai ser construída posteriormente, na época da República, de uma pessoa que lutou já, né, desde a época colonial, pela independência do Brasil, enfim, toda essa construção da imagem de um mártir, de um herói, que tem muito a ver com o patriotismo no Brasil, que é feita, inclusive, através da imagem, né, dessa ligação, dessa associação da imagem dele com a imagem de Jesus, dele barbudo, cabeludo, de alguém que se sacrifica em prol dos outros. Então, percebam que é importante a gente analisar isso. O que as pessoas que estavam produzindo as imagens queriam, que discurso elas queriam produzir sobre um determinado acontecimento. Gente, também é importante nós pensarmos os diferentes discursos a partir dos diferentes grupos sociais. Então, a elite vai ter um discurso, o pessoal do povo, as pessoas mais pobres, e diferentes grupos étnicos, de gênero, a gente pode fazer uma discussão. Tudo isso tem que ser levado em conta. A gente pode pensar, por exemplo, eu separei aqui como exemplo, a questão da abolição da escravidão no Brasil. Vou mostrar para vocês algumas imagens do período pós-abolição, onde a maioria das pessoas representadas são brancas e a princesa Isabel e os homens brancos estão no centro das discussões. Eles é que são os libertadores. Não há uma ação dos negros nesse sentido. Não há uma resistência, não há uma ação efetiva deles como personagens e protagonistas. Então, esse é um discurso elitista, branco, masculino, normalmente, sobre a história. A gente tem que cuidar também nesse sentido para fazer a nossa análise e ela ser o mais correta, o mais confiável possível. E as imagens são tão construídas, gente, pra vocês terem uma ideia, o Peter Brook vai falar sobre isso, que no século XVIII, por exemplo, os caras que iam pintar as grandes batalhas, porque algumas pessoas iam lá com esse objetivo, né, eles eram contratados para isso, eles faziam depois entrevistas com as pessoas que participaram da guerra para ter uma visão deles, de como eles viram, de como eles presenciaram aquela guerra. Então, as imagens sempre são extremamente construídas. O quarto item da minha metodologia que eu coloquei aqui é buscar o que revela sobre a sociedade. O que aquela imagem me mostra sobre uma mentalidade, um tempo, modos de agir, de pensar, costumes, roupas. O que eu posso entender dela como fonte primária? A fonte primária, gente, como eu estava explicando antes, é quando você entende uma imagem a partir do que ela revelou sem ter a intenção de revelar. Não é uma fonte que necessariamente procura retratar um período histórico, pode ser, mas provavelmente não é. E ela, por ser de um período histórico, ela já revela muito. Então, você pode analisar esse período histórico da produção. Então, a gente pode pensar, por exemplo, padrões de beleza, mentalidade, gestos
quem está de que forma nessa imagem, né? As mulheres, elas têm sempre um padrão de feminilidade, algum objeto que está relacionado a isso, as crianças, o homem sempre na figura central, em pé ou sentado, a família, quem está sendo representado, tá? A gente só tem que ter cuidado para analisar as roupas, porque às vezes são roupas que estão deslocadas do seu tempo. Primeiro, porque às vezes as pessoas utilizam as melhores roupas que tem para tirar foto, então às vezes ela tá usando uma roupa que não é necessariamente da sua classe social, ou é uma roupa muito melhorada, tá? Quem nunca foi num estúdio fotográfico lá e tinha aquelas roupinhas de marinheiro, da Parmalat, e não sei o que, as mulheres colocavam casacos de pele, uns negócios loucos lá pra tirar foto. Então você cria uma situação que não é verdadeira, você cria inclusive um cenário que não é o real. Eu brinco bastante com o pessoal sempre a respeito daquelas fotografias que tem no fundo lá o Monte Everest, né? Você tá com uma regata e lá no fundo tem um cenário nada a ver. Porque as imagens eram construídas e isso também tem a ver com a mentalidade da época, a maneira como se produzia a fotografia naquele período. Isso também diz respeito à arte de maneira geral, como se produziam imagens num determinado período, né? Qual que é a regra geral da propaganda em determinado período. Então a gente tem que entender também esse contexto. As roupas, elas podem estar deslocadas do seu tempo, então por conta disso, né, porque não projetam necessariamente a sua classe, porque quando você vai ser retratado você pode mudar isso, pode projetar uma coisa à frente do que você está nessa escala da hierarquia na sociedade. E a segunda questão é que às vezes você está usando uma roupa que ela tá à frente do período dela. Por exemplo, no filme Titanic, a Rose, que é a personagem principal, ela usa uma roupa que é totalmente à frente do período dela. Ela tem padrões, cortes mais retos, sai um pouco daquela lógica da feminilidade, e inclusive a roupa dela, o vestido tem uma gravata, então é uma roupa totalmente diferente dos padrões da época. Então eu vou olhar o filme e vou dizer, assim que as pessoas se vestiam lá no século XX? Não, tem que ter esse cuidado, como eu falei pra vocês, de comparar com outras fontes, justamente para ter uma noção mais precisa de como as pessoas se vestiam em determinado período. Mas é um grande indício, a gente pode utilizar, principalmente se utiliza essa lógica do contexto, da fonte primária, quando a gente vai analisar, por exemplo, construções. Vamos pegar uma cidade e ver o que tinha e o que deixou de existir hoje. Então você pega fotografias de um determinado período, ou pinturas, e vai fazendo essa comparação. Então tem certos elementos que a gente pode utilizar com mais tranquilidade, e outros tem que ter um pouco mais de critério, né? Sempre esse cuidado de analisar com diferentes fontes, e sempre questionando muito para ter certeza de que realmente aquela foto, aquela imagem está representando um período tal qual a gente imagina que esteja. O quinto item que eu coloquei na minha lista é analisar os elementos presentes na obra. Então você vai fazer uma crítica mais superficial. A ordem desses elementos, desses itens, gente, vai ser de acordo com o critério que você vai estabelecer, tá? Não tem muito uma regra. O Panofsky, daí no segundo vídeo que a gente vai fazer, vai falar um pouquinho sobre isso, né? No próximo vídeo a gente vai ser mais específico com relação à ordem desses itens da metodologia que a gente tá criando. Mas, no primeiro momento, vocês podem ir utilizando de acordo com o que vocês acharem melhor. Mas assim, então vamos fazer uma análise mais superficial dessa obra, ver o que eu consigo enxergar no primeiro momento. Quem está na obra, quais são os personagens, quais são as posições que esses personagens ocupam, contraste, luz, sombra, quem está no centro, quais são as expressões dessas pessoas, são expressões tristes, alegres, tudo isso você tem que notar. Então é fazer essa descrição geral daquela imagem. O que você enxerga no primeiro momento e que está bem objetivo, bem explícito. O sexto item é que nós temos que analisar o autor daquela obra que nós vamos fazer essa pesquisa, essa análise, essa reflexão. Por quê? O Carr, que é um historiador, já disse que antes de estudar um acontecimento, você tem que estudar o historiador que falou sobre o acontecimento. Da mesma forma, a gente tem que fazer com relação às pinturas. Quem pintou esse quadro? Quem que tirou essa fotografia? Com que objetivo? Então, primeiro a gente vai tentar entender esse autor. Por quê? Porque se ele faz parte de um determinado período da história da arte, ele vai ter um olhar sobre a sociedade. Então, isso vai, obviamente, influenciar no estilo dele. Por exemplo, vou mostrar para vocês agora algumas imagens do Debré, que ele faz sobre a monarquia aqui no Brasil, do Dom João e do Dom Pedro I. A gente vai ver que eles, obviamente, esses retratos, né, apresentam elementos da arte francesa, porque ele foi formado na França, né? Então, a formação artística dele tem influência, por exemplo, dos retratos
vocês vão ver que são muito parecidos o do Dom João e Dom Pedro I com o do Rei Sol. Então a gente tem que entender o contexto, de onde vem essa pessoa que está fazendo essa obra, quem ela é, quais são as influências que ela tem para entender a sua obra. Por exemplo, eu também coloquei aqui a questão do Nosferatu. Vou mostrar para vocês também. É um vampiro que foi criado no período expressionista alemão, que é depois da Primeira Guerra Mundial, é um período onde os alemães estão vivendo esse pós-guerra, essa tristeza, essa melancolia, e isso reflete na produção de arte. Então, o Nosferatu é fruto justamente desse expressionismo alemão, desse sentimentalismo e dessa tristeza mesmo que preenche a Alemanha nesse período pós-Primeira Guerra Mundial. Então, entender esse contexto é entender o Nosferatu, que é um vampiro totalmente diferente do Crepúsculo de atualmente, né? É um vampiro feio, nada sedutor, ele é o símbolo da própria tristeza e dos sentimentos daquela nação naquele período. Ela não representa o todo, nunca representa, mas já dá bons indícios pra gente para entender aquela sociedade. Então, entender o autor e entender as relações entre o autor e a pessoa que está sendo representada também é muito importante. Então, você vai tentar também analisar se a pessoa que fez a obra, ela estava na mesma posição daqueles que ele representa, ou se tem uma hierarquia. Se eu tenho que representar o rei, com certeza isso vai dizer respeito a uma submissão que eu tenho que ter. Então eu não posso fazer uma sátira, eu não posso fazer um trabalho mais informal, não, eu tenho que seguir certos parâmetros e certas lógicas. Então pensar também quem está fazendo a obra e quem está recebendo é importante. Outra questão fundamental, sétima parte do nosso método, é pensar a repercussão dessa obra, né? Quem consumiu, para quem foi feita. Por exemplo, as obras do Dom Pedro II, como eu falei para vocês, e tantos outros governantes do século XIX, serviam para representá-lo nos lugares onde ele não estava. Então a gente tem que entender isso quando vai analisar a obra. Tem certas obras que a gente vê na internet, né? E parecem até pequenas, mas tem obras que têm metros, porque elas ocupavam palácios. Então a gente também tem que levar em conta qual é o lugar que elas vão ser expostas, onde estão hoje, quem é dono dessa imagem, tudo isso tem que ser levado em conta pra gente pensar a repercussão. Quem consumiu na época, o que as pessoas acharam dessa imagem? As pessoas compraram essa ideia? Qual a repercussão que ela teve no período? Com relação ao cinema, foi bem visto? A questão do Titanic que eu falei pra vocês, foi a maior bilheteria até o Avatar. Por quê? Por que as pessoas gostaram desse filme? Por que elas consumiram esse estilo de filme? E outra questão é que a gente também tem que pensar o significado das imagens, eles dependem muito de quem vai enxergar. Então, além de pensar o autor, a gente tem que pensar como isso vai chegar para as pessoas. Então, é pensar quem interpretou, quem está interpretando. Significa isso, mas para quem? Para a mulher, aquela obra pode ter um significado, para um homem, outro. Para uma pessoa pobre, para uma pessoa rica, enfim. Religiosa, não religiosa, a visão política, tudo isso interfere na leitura da obra. Então, também é importante a gente pensar. Expressa o que para quem? O oitavo item dessa minha lista é que nós temos que questionar as nossas imagens. Isso quer dizer o quê? Nada diferente do que a gente faz com as outras fontes. Você vai questionar essa imagem naquilo que ela não quis te contar. Você vai fazer um interrogatório, você vai colocá-la contra a parede e tentar ver aquilo que não está claro, aquilo que não foi feito com intenção. Então você vai tentar ver as entrelinhas, ver aquilo que não está explícito, porque as imagens são testemunhas mudas. O Peter Brook vai falar sobre isso, é muito difícil você conseguir entender e traduzir esse testemunho, uma vez que ele não é escrito, ele não é falado, ele está subentendido. Então a gente tem que ter esse cuidado. Tentar ver aquilo que o artista deixou sem que ele quisesse revelar isso para nós. A gente também tem que questionar as imagens, gente, porque elas não foram feitas para historiadores interpretarem no futuro. Elas foram feitas para o mundo da arte.
ou para um público específico. E agora a gente, como historiador, está analisando, então a gente tem que ter o cuidado de questionar essas fontes da melhor maneira possível para tentar tirar todas as informações possíveis. E para finalizar essa primeira parte do método, o 9º item que eu coloquei diz respeito a perguntar para a nossa obra o que essa obra reflete sobre o outro. A gente sabe que a relação entre os povos sempre tende a gerar uma distância entre o eu e o outro, né? Eu olho o outro, acho ele exótico, bizarro, estranho, inferior, a religião dele é ruim, tudo é ruim. A minha é boa, é correta. E isso também, gente, fica expresso nas imagens, porque o artista, ao revelar o outro, ao pintar o outro, ele tem que mostrar qual é a visão que ele tem do outro. É só lembrar lá dos gregos chamando os outros povos de bárbaros. Essa visão do outro, ela fica expressa nas imagens. Com relação à África, à Ásia e à América, historicamente a gente percebe uma construção de imagens super estereotipadas, né? Do exótico, do canibalismo, da selvageria. Então tudo isso fica muito fácil de a gente analisar a partir das imagens e, claro, junto com toda uma historiografia, uma série de outras fontes que dão conta de explicar que realmente existe uma tentativa de inferiorização desses continentes que vem de muitos séculos, não é uma coisa de hoje. Então é importante a gente usar as imagens para pensar isso, como que um povo, uma cultura, um país utiliza determinadas imagens para deturpar e destruir, estereotipar a imagem do outro povo, do outro. Os judeus, por exemplo, eram retratados na arte medieval quase como demônios, como pessoas com costumes vulgares, mostrando a língua. Então, essa tentativa de inferiorizar os judeus também estava presente na arte. Voltando um pouco o tempo aqui, pensando nos espartanos. Quando a gente vê o filme 300, a gente vê que tem uma imagem muito construída do que são os gregos e muito clara do que é o mundo persa, que é o mundo do exótico, do bizarro, do estranho, do efeminado. Então, no filme fica muito clara essa distinção entre os heróis gregos fortes e aqueles que são traidores, que são efeminados e que são exóticos, que estão no lado dos persas. Então a gente também vê no cinema, em tantas outras formas de arte, essa criação de estereótipos com relação ao outro. Bom, gente, então é isso. Terminamos a nossa segunda parte dessa aula sobre o uso das imagens em história. E eu vou fazer um outro vídeo agora falando sobre o Panofsky e o método dele. Então eu vou passar o texto aqui, vou deixar no YouTube o link para vocês poderem baixar, lerem, e aí a gente vai fazer uma discussão mais específica sobre o método dele. Até mais!